misericórdia dele me alcançar. Abra a Bíblia de vocês no livro de Neemias, capítulo 2, nós leremos, em razão dessa campanha, versículos distintos, mas que a compreensão do contexto, ela vai à medida que nós estivermos falando, trazendo a mensagem. Então nós leremos o versículo 11 e 12 do livro de Neemias, em que ele narra o seguinte: pois acharam, e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava sentado. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por tua palavra. Podem se assentar. Neemias não era um profeta. Neemias era um político, um homem que temia Deus. Ele, em mais ou menos 589 a.C., Israel foi levado cativo para a Babilônia. E Nabucodonosor, ele levou muita gente. Depois teve uma segunda leva. Alguns dizem que Neemias nasceu lá, mas foi para a Babilônia em que o povo de Israel, basicamente todo, foi levado cativo. Eles organizaram toda a questão das escrituras, desenvolveram bastante as sinagogas, os ensinos. Eles não perderam de maneira alguma a sua raiz, no sentido de saber que eles estavam lá e por que eles estavam lá, como escravizados, porque pecaram. Mas Neemias, ele viveu no século V a.C., mais ou menos 430 aproximadamente. Nessa época, Babilônia já não era mais, dominava o mundo. Quem dominava o mundo eram os persas. Porque assim que Nabucodonosor ele perdeu para Ciro, que era um persa, Deus usou Ciro para libertar o povo de Israel. Então acabou que muitos escolheram ficar na Babilônia. Outros voltavam aos poucos. Nessa época que Ciro estava lá, que apareceu Zacarias, Ageu, são grandes profetas. E muitos continuaram lá. Mas muitos voltaram e ficaram em Jerusalém, mas continuou uma cidade destruída. Ficou mais ou menos 200, quase 150 anos, muros arrasados, Jerusalém aos cacos. Havia em Israel mistura de povos que não tinha nada a ver, tanto que uma rivalidade, um grande preconceito que até na época de Jesus existia com os samaritanos, é porque achavam, fala que vocês não são judeus, e realmente não eram, tinham preconceito contra eles, simplesmente que eles passaram a adorar o Deus de Israel, porque quando eles foram transportados por outros reinos para lá, eles adotaram o Deus de Israel para poder ficar livre dos leões, dos animais, que eles não conseguiam se adaptar ali. Então, sempre teve esse preconceito. Mas Neemias continuou ainda, mas o amor pela sua terra. Neemias se encontrava não preso, não como detento,
lá na Babilônia. E ele amava a sua terra. Uma coisa interessante é que Neemias, ele era o copeiro do rei. E ele recebeu uma notícia do seu irmão, que viajava sempre para Jerusalém, como estava a cidade. E ele se sentiu profundamente entristecido, porque ele sabia da miséria que aquela cidade passava. E uma coisa interessante é que na época de Neemias, uns 100 anos antes, mais ou menos uns 100 anos antes, existiu um homem chamado Zorobabel. O que esse homem fez? Ele saiu da Babilônia, voltou para a cidade, e ele começou um processo de construção do templo. Depois de muitos anos, o que foi autorizado por Ciro, que era um grande rei que dominava a época, depois por Dario, e foi autorizado a reconstruir o templo. Mas o povo de lá tinha que pagar imposto para o rei, tinha que pagar tributo para o rei, além de ter que pagar para o imperador, também tinha que pagar para os governantes, para os maiorais, que eram cabeças de tribo, chefes, como se fossem príncipes. O povo vivia numa miséria. E, na verdade, em função de um povo que estava lá, ficou um povo mestiço, e a maioria dos que estavam já não eram genuinamente hebreus, mas começaram a voltar, eles esqueceram quem era Deus. E Zorobabel, ele veio para reconstruir o templo, mas não deu conta de reconstruir o templo. Muitos anos depois veio Esdras. Esdras era um escriba e um sacerdote também. Mas uma coisa, Israel sempre se sentiu aprisionado. Ele sempre se sentiu em cadeias. Porque onde eles estavam, eles podiam reconstruir, mas não tinham autonomia. E para completar, não só eram vassalos do Império Persa, mas também se sentiam escravizados pelos governadores. E os governadores daquela região toda, não quer dizer que eles eram judeus. Eram governadores colocados pelo persas, o Dario por Artaxerxes, os Xerxes, que eram também netos de Ciro. Então Israel sempre se sentiu preso. Ele sempre se sentiu acorrentado, porque eles não tinham a liberdade de cultuar a Deus como eles aprenderam. E além do mais, o tempo todo, tudo que faziam, eles eram cerceados, limitados. Esdras vem, depois de quase 100 anos, tenta continuar a reconstrução do templo. Quase que ele termina a reconstrução, porque ainda tinha coisas para fazer ainda, porque o templo foi totalmente destruído pelos caldeus. Mas depois de um tempo, alguns anos, ele começa a mandar notícia lá para a Babilônia, como é que estava a situação. O templo estava relativamente construído, mas não dava para cultuar. Por quê? Desconheciam a palavra, desconheciam os estatutos, não tinham sacerdotes preparados para isso. Ele simplesmente mandava essas notícias e chega ao ouvido de Neemias essa situação. E na cabeça de Neemias existia uma prisão para aquele povo que estava lá, por mais que pudesse estar livre, mas eles estavam acorrentados numa cadeia de falta de liberdade para poder servir a Deus e ser uma nação livre. Neemias era copeiro do rei. E o copeiro do rei tinha que ser alguém de confiança.
se você pensar, o nosso presidente, qualquer autoridade internacional, quando ele viaja para o exterior, não pense você que ele vai para qualquer lugar, qualquer garçom sirva as coisas, não. Existe toda uma equipe antes que chega, verifica na cozinha como é que está, o tipo de comida, onde vai servir, experimenta. Por quê? É questão de segurança. Na época, mais segurança ainda. Neemias era o copeiro do rei. O rei não comia e não bebia nada se Neemias não experimentasse. Neemias, ao ouvir essas notícias, o que ele faz? Ele começa a orar. Notícias de que a cidade continuava destruída há quase 2 séculos, há quase um século e meio. Não havia culto. O povo passava aperto. Não tinha esperança nenhuma. E ele falou: preciso fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? A primeira coisa que ele faz quando ele ouve isso, ele se dispõe a orar. Ele estava do lado de alguém que tinha poder. Olha que coisa legal. Ele estava do lado de alguém que tinha poder. Ele estava do lado de alguém que ele tinha acesso, que podia mudar tudo isso. Ele podia, por si próprio, usar das prerrogativas que ele tinha, do privilégio que ele tinha, para chegar perto do rei e pedir um favor. Mas o que ele escolhe? O texto fala que ele escolheu pedir a Deus que Deus movesse o coração do rei para que ele pudesse fazer o pedido. Se você pensar, poxa, é só falar com o rei, nem confiar nele. E o interessante é que ele ficou triste e ele foi servir o rei de novo. E o rei falou assim: o que está acontecendo? Por que você está triste? Você nunca foi triste? Eu fico olhando assim que esse rei tinha sido um cara meio humano, porque prestar atenção no empregado, não tem que prestar atenção no empregado, não. Mas ele, acho que considerava o Neemias, para perceber, ele de olhar nos olhos. Por que o seu cara está abatido? Por que o seu olhar está triste, Neemias? Talvez uma pessoa arrogante, né? Não diz bom dia para o empregado, para o porteiro, para o assessorista. Parece que está passando perto de uma pedra. Cuidado, crente não pode ser assim. Tem certas pessoas que a gente se sente aprisionada ali, porque vocês não podem fazer nada, ninguém me viu, ninguém me visita. Mas o rei viu. Então, disso aí você já deduz que o rei tinha uma relação legal com ele. E o rei pergunta: o que eu posso fazer por você para acabar com essa tristeza? O que ele podia fazer? Ele podia chegar lá e falar assim: rei, eu estou precisando disso aqui, para o senhor me ajudar. O texto fala que ele falou só que eu orei a Deus. E ele pediu a Deus que providenciasse, quebrasse o coração dele para aquilo que ele ia pedir. É terrível quando a gente está aprisionado no nosso conhecimento, na nossa capacidade. Eu não preciso de Deus. Nós somos reféns de nós mesmos, no sentido de dizer: eu posso, e eu não consigo sair do eu posso para deixar que Deus haja. Mas o interessante é que, por mais livre que Neemias fosse, ele ainda se amarrou em Deus para dizer: eu quero, eu preciso, eu dependo de Deus para usar a liberdade que eu tenho. Ele tinha liberdade de falar direto com o rei, mas ele se sentia: eu estou atrelado, eu estou atrelado a Deus. Se Deus falar que é assim, que eu posso, eu vou. Se ele falar que não, a minha liberdade está no Senhor. E ele foi pedindo a Deus
E Deus moveu o coração do rei. E ele chegou com ousadia. E ele falou com Deus: como é que eu posso ficar feliz se porventura eu estou aqui numa boa e a minha cidade, a cidade dos meus pais, está ali destruída? Não dá. Eu posso estar ali, mas tem gente escravizada. Antes dele pegar e falar com alguém, ele já tinha feito uma oração, ele pediu perdão a Deus. Ele pediu perdão a Deus dizendo que ele pecou. Ele pediu perdão a Deus dizendo que os pais dele pecaram, que transmitiram. Ele pediu que transmitiram. Mas ele sabia que no pecado da sua família, da sua ascendência, do seu povo, ele também estava amarrado nesse mundo. Às vezes dentro da nossa família, sabe, existem erros, existem pecados que você não escolheu pecar, não foi você que pecou, mas acaba que em função dessa unidade a gente precisa dizer: Deus, minha família pecou, eu faço parte disso, eu pertenço a isso. A igreja, é como se eu fosse assim, a igreja erra. A igreja católica, por exemplo, quantas vezes o Papa já falou: quero pedir perdão? Às vezes uma coisa que aconteceu 1000 anos atrás. Eu acho uma coisa bonita, muito digno quando se faz isso. E na oração de Neemias ele falou: nós pecamos. Mas uma coisa interessante na oração de Neemias, ele falou assim que Deus tinha dito que se obedecesse seria abençoado, mas se não obedecesse ia ter castigo, seria espalhado sobre a face da terra, que o povo era um povo escolhido dele, mas que eram merecedores. E no final da oração ele falou uma coisa interessante: mas nós ainda somos servos. Não dá para se desvencilhar disso, eu sou servo. E pediu que Deus o movesse. E o interessante é que ele foi, Deus moveu o coração de Artaxerxes, e ele pediu não só para que ele pudesse ir, mas pediu recomendação. E o rei não somente autorizou ele ir, como autorizou para ele levar madeira, autorizou para ele poder levar dinheiro, autorizou para ele poder levar utensílios que eram do templo, e além do mais, cartas para que ele pudesse passar em vários lugares. Sabe uma coisa legal? É que houve uma inversão. Quase que ali o rei se tornou servo de Neemias. Quando a gente depende do Senhor, não interessa qual a pessoa que vai estar na posição em cima, você não está atrelado ao mundo, você não está aprisionado, não há grilhões que te prendem, há grilhões que te prendem ao Senhor. E Deus inverte os papéis. Se ele tivesse usado as prerrogativas dele para poder pedir a Deus e o prestígio, eu não teria recebido cartas e apoio. Mas quando Deus fala: pode ir agora, Deus prepara aqui, vale a pena, sabe, a gente está atrelado ao Senhor. Vale a pena. E o que estava na cabeça de Neemias? Eu preciso reconstruir os muros da cidade. Os muros. O templo estava lá, mas entrava qualquer coisa, entrava qualquer pessoa. Existiam os inimigos que estavam lá, que não queriam que a cidade fosse fortalecida de novo e o templo se tornasse um lugar frequentado de temor. Sabe por quê? Porque aqueles que governavam a região eram pessoas que não tinham compromisso com o templo, não tinham compromisso com a cidade. Eram governadores que foram colocados pelo imperador, por Artaxerxes ou por Ciro, na sua sequência, na sua identitariedade, que não tinha compromisso com Deus. E não era vantajoso fortalecer
principalmente um lugar maravilhoso que era Israel, porque eles iam perder o prestígio. Então fortalecer os muros era uma estratégia. Neemias, ele dispôs no coração: eu preciso reconstruir os muros. Ele foi estratégico. Às vezes a gente vai pedir para Deus alguma coisa, a gente precisa ser estratégico naquilo que a gente vai pedir. E ele não foi. Ele planejou. Chega na cidade para construir. Mas sabe uma coisa interessante? O tempo todo ele fazia consciente que ele dependia de Deus. Ele fazia o tempo todo consciente de que Deus estava nessa direção. E se Deus deu para ele a estratégia, esse texto nós acabamos de ler, isso aqui, ele tinha acabado de chegar na cidade. Ele tinha acabado de chegar na cidade. E eles não sabiam o que ele ia fazer. E ele fala que ele: cheguei em Jerusalém e estive ali 3 dias. E nesses 3 dias, o que ele fez? Cada dia ele foi verificar. Como é que é isso aqui? Jesus Cristo fala uma coisa interessante: meu abençoado, qual o rei que vai para a guerra que antes não pesa a quantidade de soldados que ele precisa? Qual o construtor que não mede quais são as suas necessidades, quanto de material que ele vai gastar? Ele foi estrategista. Ele esteve 3 dias lá. O verso 12 fala que de noite ele levantou sem trazer muito alarde, sem reunir muitas pessoas. Gente, às vezes Deus tem um plano na nossa vida para esse ano 2026. Levante primeiro, analise. Não sai gritando dos 4 ventos. Pegue alguns amigos e fala assim: ora por mim. Eu faço isso. Eu sei, ora por mim. Estou planejando isso aqui. Não declara a ninguém. Aqui que vai ser a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. O que Deus colocou no seu coração para poder fazer, não interessa onde. Assim, devagar. E não havia comido animal algum, senão aquele que estava montado. O que ele está querendo dizer? Se ele fosse lá com poucos homens, todo mundo com cavalo, mas que negócio é esse? O que esse homem está fazendo aqui? E ele verificou quais eram os lugares que precisavam ser consertados. E ele assim o fez. Você sabe uma coisa interessante? É que Israel foi destruído. Foi Deus que colocou no coração dele o que tinha que fazer. A Bíblia fala, e ele falou assim: eu tenho que fazer esse muro. A Bíblia fala uma coisa interessante sobre essa história, e ela amarra uma coisa com outra. Você não tem sentido. Zacarias, mais ou menos uns 150 anos, 120 anos antes de Neemias, ele já tinha dito uma coisa sobre o muro. E a cidade já estava toda destruída. Ele estava dizendo o seguinte: povo, não adianta vocês fazerem fortaleza. Deus, ele precisa ser como um muro na sua vida. Salvo engano, eu acho que é Zacarias 2, vê se é 2:5. Aqui. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, para a cidade, um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. A cidade estava destruída. O povo estava refém. Jerusalém estava refém. Israel estava refém de todos.
Neemias, sem ele saber, ele estava primeiro dando essa estrutura material para que Deus pudesse estar no meio, que era o lugar de adoração, que era o templo, pudesse ali fazer. Mas sabe uma coisa interessante? É que lá estava rodeado de inimigos, pessoas que não queriam que ali fosse um lugar de adoração, que ali não fosse um lugar onde Deus estivesse no meio. Mas Neemias foi levado por Deus para fazer uma coisa interessante ali. O povo não podia adorar, porque o povo estava escravizado. Por quem que o povo estava escravizado? Por mais que tivesse a liberdade agora de sair de onde estava, lá da Babilônia, e voltar, mas eles não podiam adorar, porque eles estavam cada vez mais sendo sufocados pelos governadores, pelos magistrados, pelos agiotas, pelos banqueiros, pelos impostos que tinham que pagar. E além do mais, não tinha tempo, eles não tinham tempo, nem os sacerdotes tinham tempo para ter o culto restaurado ali com dignidade, não tinham conhecimento, não tinha organização, era totalmente desorganizado. Era conveniente essa desorganização, e o povo ficou refém disso. O que Neemias faz? Neemias começa a colocar em ordem. Só que Neemias, uma coisa interessante, que Neemias foi para lá. O que Neemias pediu para Artaxerxes? Ele pediu para ele ir lá e consertar os muros. Sabe o que o imperador fez? O imperador o constituiu governador de Jerusalém. Governador. Um homem que era copeiro. Neemias fala que por 12 anos ele exerceu a governança. E durante esses 12 anos ele precisava livrar o povo dos magistrados que exploravam, que abusavam, dos nobres que basicamente eram donos das terras e emprestavam dinheiro, escravizavam eles, que geralmente eles tinham que, além de pagar o tributo, o imperador lá do Egito, o rei, eles também tinham que pagar o tributo dos governadores locais e dos nobres. O povo não tinha tempo de adorar. O povo não tinha tempo, porque eles estavam numa cadeia invisível. Você vê tantas pessoas hoje que não tem tempo de adorar, que não tem tempo de servir, que não tem tempo de ir na igreja, que trabalha o dia inteiro, que tem tempo de desculpa. E o pior que, na verdade, hoje é bem pior. Antes, de fato, materialmente, eles estavam escravizados. Hoje não. Talvez a cadeia hoje é pior. A gente corre atrás, tem as prestações para pagar. Tem um tanto de grilhão que o mundo usa e que nós estamos amarrados neles. Dá satisfação para os outros, mantém o status. Ali materialmente Neemias conseguia. Hoje, se ele usar a mesma estratégia aqui, materialmente, não existem mais muros. Lá era muro material. O muro hoje que está destruindo a vida de muita gente, que está entrando a agiota, que está entrando a prostituição, que está ocupando a vida das pessoas, desviando a atenção, é o muro espiritual que devia existir para bloquear, e está quebrado. Essa blindagem do Senhor cai um pouquinho aqui, cai um tijolo ali, e a gente vai deixando e vai desmontando essa blindagem. Neemias era alguém que, guiado por Deus, como governador, enquanto ele estava lá, nós já sabemos a história de Tobias, de Gesem, de Sambalá. Por que esses três chegam no começo e dizem assim, eu quero ajudar?
não chegaram para poder, você não vai fazer nada aqui não, nós proibimos. Não, eles chegaram para dizer que ia ajudar. Sambalá, ele também era um governador de províncias lá perto de Samaria. Tobias, diz os historiadores, que era alguém de influência lá. Assim como tinha esse Gesem, que é um árabe, que era um comerciante, estava junto desse grupo que explorava o povo. Neemias sabia disso. Ele sabia o que estava acontecendo, que esse povo estava amarrado em grilhões, em cadeias, que impediam que eles pudessem viver uma vida com tranquilidade e que Deus pudesse ser cultuado ali naquele espaço, que as pessoas pudessem ter paz. Neemias teve esse discernimento. Deus colocou no coração dele o que ele ia fazer, ele poder agir. Neemias chega, na hora que ele se ofereceu, ele falou: não. Primeiro que Sambalá, ele queria ajudar, porque Neemias também, para terminar algumas coisas do tempo, existia uma proibição de Deus que os amonitas não poderiam de maneira alguma atuar, principalmente nas coisas do templo, que eles foram um dos povos que impediram o povo de Israel para tentar chegar a Canaã. Já tinha isso. Talvez Tobias, talvez fosse o mesmo caminho também. Mas Neemias, o que ele fez? Ele vislumbrou isso. Não, peraí, eu não quero pegar nada que volte a amarrar, a escravizar esse povo de novo. Ele começou a colocar a casa em ordem. Ele organizou como seria feito os trabalhos. Ele organizou família por família para poder trabalhar no muro, nas suas áreas específicas. Fechou os buracos que tinha. E ele, o tempo todo, ele foi assediado, tentado, recebia cartas de ameaça com fofoca, com artimanhas por parte de Sambalá, para poder pegar e destruir ele. Vem cá para a gente conversar com você. Eu sei o que eu estou fazendo, não vou, não deu bola. Ele não deu ouvido para poder continuar falando. As pessoas aqui, elas chegaram a tal ponto que dão ouvido para vocês. Ele não falou isso, mas a ação dele já disse: eu estou aqui para poder ser instrumento dessa libertação e criar uma muralha em que só vão entrar aqui aquilo que não impede que o nome do nosso Deus, o templo que foi feito aqui para ser lugar de adoração, não está funcionando como tal, porque entra qualquer um aqui, estão transgredindo a lei do Senhor. Não se guardava o sábado, se cobrava, permitia que fizesse da cidade, que qualquer um entrava, comércio, abusos, e principalmente no sábado. Você tem um texto na igreja, você vai ver isso. O que ele fez? Vamos colocar tudo em ordem. A partir do momento que ele terminou a obra, ele falou: gente, vamos organizar então. Eu tenho que voltar para lá. Na hora que ele volta para Babilônia, sabe o que acontece? Um dos sacerdotes, a filha ou a neta, não sei, desse sacerdote, era casada com a neta de Sambalá. Tinha vindo. E para completar, ele vai lá e deixa o tal de Tobias, que ficou uma pedra no sapato o tempo todo. Deu para ele como se fosse um quartinho no templo. Neemias, quando volta, descobre isso. Você está doido? Ele expulsa Tobias, manda purificar o templo, e ele faz uma coisa agora importante: fechou as lacunas, os buracos onde os inimigos, aqueles que não estavam preocupados com o templo, o lugar de adoração a Deus, aqueles que não estavam preocupados, eles entravam por essas portas que não existiam, por esses buracos que não existiam, preteriam e tirava a atenção do que se devia fazer, que é o lugar de adoração, que é o monte santo do Senhor.
destruir a cidade. Neemias colocou em ordem. Ele fechou isso, mas ninguém entrava, principalmente dia de sábado. E ele começa a estabelecer agora: vamos dar prioridade. Está pronto? Aí ele chama Esdras, outros sacerdotes, e começa agora a estabelecer novamente o culto e a adoração a Deus. Volta para as festas, Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, as festas da colheita, a festa da primícia. Todos os dias o sacerdote lia a parte da manhã inteira a lei do Senhor. Ele restabeleceu a adoração no templo, o culto ao Senhor. Vocês podem olhar que depois de Neemias, isso tudo foi mudado. A história, Israel mudou a característica da adoração posteriormente, depois do século V, final do século V para frente. Mesmo com a dominação dos gregos, ainda continuaram sendo um povo que valorizou a adoração, valorizou o culto ao Senhor. Mudou a cara, mas precisou de alguém dizer: tem que colocar um fim nisso. Precisou de alguém se importar. Precisou de alguém ver que o seu povo estava escravizado, estava amarrado, estava aprisionado por outros que o exploravam, por outros que os desviavam daquilo que era necessário para servir o Senhor. Precisou de alguém que não estava em Jerusalém, que não tinha nascido ali, que nasceu lá onde o povo estava escravizado, onde ele era alienista, mas que não perdeu o temor do Senhor e se importou com aquele que estava preso. E Deus o usou para que pudesse ter uma nação em que a adoração, o culto, pudesse ser restaurado de novo. Quando Jesus veio, a forma como adorava, isso tudo era feito assim, tomada de novo. Neemias foi esse precursor. E se a gente hoje nós pensarmos, a gente precisa de, antes de usar da nossa força, da nossa inteligência, do nosso prestígio, para poder fazer com que as coisas de Deus aconteçam, a gente precisa ter uma relação com o Senhor. A gente precisa se importar. A gente precisa estar num lugar que, por melhor que esteja, bom para a gente, mas a gente tem um vínculo que não pode nos permitir acomodar e esquecer do outro, principalmente quando se trata da igreja do Senhor. Ah, tá bom demais, não precisa não. Azar que um outro se exploda. Se tá falando mal dessa igreja, está falando mal do irmão. A igreja está sendo perseguida lá na África, não é aqui, está aqui, tá bom. É a igreja. O cárcere que de uma forma ou de outra estão tentando colocar. E Deus vai te colocar em lugares onde você pode estar próximo de pessoas que têm poder para lhe outorgar autoridade, para que você possa ser instrumento de modificação. Neemias foi em maior ou menor proporção. Eu queria que a gente pudesse, na noite de hoje, a gente essa campanha, 12 dias proféticos, 12 meses de bênção. Nós vamos profetizar que o Senhor vai quebrar grilhões. Quebrar grilhões, vai romper cadeias. E que
por mais que ninguém esteja sabendo o que nós estamos fazendo aqui, Deus vai estar agindo. Deus vai estar usando a gente para fazer isso nesse ano 2026. No mundo político agora, que o inferno está fazendo propaganda para tudo quanto é lado, dizendo que crente é trouxa, conservador. Deus vai estar trabalhando, Deus está colocando no nosso coração. Eu queria que você pudesse, já os pastores virem para frente. Nós estaremos orando. Você vai estar passando aqui no corredor. Você vai estar colocando diante de Deus: Deus, esse ano eu quero ter um propósito. Eu quero ser instrumento do Senhor para quebrar grilhões daqueles que eu conheço, daqueles que estão próximos de mim e que eu sei que está sendo amarrado. Eu quero ser um Neemias, ó Deus. Eu quero olhar, eu posso estar numa boa, mas eu quero ser instrumento para abençoar outras vidas. Você pode colocar suas metas, comprar seu carro, sua casa, mas também você vai colocar: Deus abençoa o outro que não tem. Deus abençoa o meu irmão. Abençoa o fulano, o ciclano, que eu vejo ali ralando com dificuldade. Da libertação, Senhor. Mas eu queria que você desse o passo com fé, colocando: Deus, eu preciso ser instrumento do Senhor. Eu preciso olhar o Deus que, por mais que eu tenha, o Senhor pode. Então eu queria que vocês pudessem estar saindo. Começa daqui, coloca diante do Senhor. Fala assim: Deus, eu estou colocando em tuas mãos esse meu propósito, esse meu sonho. É isso que nós estamos pedindo, Deus. Somos igreja do Senhor, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, pedindo ao Senhor que rompa, Senhor, em nossas vidas aquilo, ó Pai, que impede, ó Senhor, que te adoremos, que te sirvamos, que impede, ó Deus, que conquistamos aquilo que é necessário conquistar, aquilo, ó Deus, que é amargo, aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado, ó Pai, não somente, ó Deus, para que conquistemos, mas para que aqueles que estão do nosso lado também conquistem. Ó Deus, ouça o clamor. Neemias, ó Senhor, o tempo todo na oração dele, ele disse: Senhor, nós sabemos que nós pecamos, nós sabemos, ó Deus, que nós erramos, nós sabemos, ó Deus, que não há dignidade para nós, ó Pai, mas nós também sabemos que há promessas do Senhor. Há promessas do Senhor. Por mais, ó Deus, que nós erramos, por mais, ó Deus, que nós tropeçamos, Neemias falou: somos servos, somos servos, somos servos. Neemias também, ó Deus, ele falava para o Senhor, não, ó Deus, para te cobrar, mas ele usava um termo interessante, Senhor. Ele falava, Senhor, o tempo todo, e ao final ele disse: lembra-te de mim, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Ó Deus, lembra desses que estão passando aqui agora, ó Pai. Certamente, ó Deus, muitos choraram, ou muitos choram. Certamente, ó Deus, muitos passaram, ó Pai, constrangimento, ó Deus, sendo criticados porque acreditam em Deus e falam: Deus te abençoe, acreditando que o Senhor vai fazer, e outros dizem: isso é bom, cara, acredite nisso não fica nessa não. Mas, ó Deus, o Senhor, como lembrou de Neemias, como ele pediu: lembra-te de mim, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, eu peço ao Senhor que lembra-te da oração de cada um que está passando por aqui, ó Deus. Lembra, Deus, lembra, Senhor, nessa noite, ó Pai, que eles estão acreditando que o Senhor, Deus, está contemplando. Lembra-te, Senhor, deles, ó Pai, que eles, ó Deus,
fechado portas. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor é capaz de abrir, pois o Senhor é o Deus que tem as chaves. Não interessa, ó Deus, se chegarmos a ouvir dizer, morreu. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor é a ressurreição, o Senhor é a vida, o Senhor é capaz, ó Deus, de ressuscitar sonhos. Ó Deus, circunstâncias várias, ó Pai. Não interessa, ó Deus, se nós olharmos, ó Pai, para algo que é grande, é forte demais para nós. Não Golias. Nós sabemos que o Senhor é muito maior, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode, que o Senhor atua, que o Senhor faz. E em nome santo do Senhor Jesus que nós estamos fazendo, nós acreditamos, ó Deus, pois o Senhor disse, ó Pai, que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para quê? Para que fôssemos, para que dessemos frutos e para que tudo aquilo que nós temos pedido ao Senhor em nome de Jesus nós recebêssemos. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua igreja nessa noite, ó Pai, precisamos de 2026 em seus pedidos, em seus anseios. Ó Deus, em nome santo do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, Deus, vai de encontro para aquilo, ó Pai, que está impedindo, aquilo, ó Deus, que é forte demais, ó Deus, que muitas vezes, ó Senhor, tem trazido tristeza, abatimento, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor abre portas, o Senhor traz sustento, o Senhor pode, não há limite para a atuação do teu poder e graça na vida da tua igreja, em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que podemos pegar, ó Pai, o que está destruído, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que é arquiteto do universo. O Senhor é aquele, ó Deus, que abre portas, o Senhor, ó Deus, que reconstrói, o Senhor, ó Deus, que faz fazer da cinza, ó Deus, aquilo que é nada, o Senhor faz de novo, ó Deus, o Senhor restaura, em nome santo do Senhor Jesus. Seja o Senhor, Deus, atuando, seja o Senhor operando, ó Pai, seja o Senhor, Deus, sondando o coração, em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Trabalha, ó Pai, na nossa vida, trabalha, Senhor, daquilo que precisa trabalhar, sustenta, ó Deus, aquilo que precisa ser sustentado, somos o Senhor, ó Pai, com a tua poder e graça, em nome santo do Senhor. Ah, Senhor, nós levantamos nossa voz essa noite, nós declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é um Deus de renovação, o Senhor é um Deus de quebra de prisões, de grilhões, de amarras, e nós louvamos o teu nome, e nós bendizemos a ti, declaramos, ah, Senhor, faça um ano de reconstrução sobre nossas vidas, ah, Pai, sobre nossas famílias, nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja unção renovada sobre cada um de nós, sobre nossa família, guarda, Pai, a nossa vida, os nossos filhos, os nossos negócios, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos unção renovada do Senhor sobre nós, aleluia, nós bendizemos a ti, Senhor, nós declaramos, Senhor, vitória, nós declaramos, fica de pé, igreja, cante o hino da vitória.